Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui com Rafael Pinheiro Marcel. Atualmente ele é assessor e desembargador, né, da desembargadora doutora Cristiane Neri, TJ do Rio Grande do Sul. Já atuou por muitos anos na PGM de Porto Alegre, justamente num setor específico relacionado ao controle externo, que é a Procuradoria de Relações Institucionais e Controle, a PRIC-PGM. Hoje ele vai tratar de um tema muito importante para a atuação da advocacia pública e da gestão pública, que é sobre a responsabilidade financeira de agentes públicos e a aplicação da prescrição no Tribunal de Contas, numa perspectiva do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu também gostaria de verificar, eu não sei se a doutora Cristiane Neri está presente. Boa tarde, Paulo. Estou sim. Tudo bem? Tudo bom, Cristiane? Eu gostaria de passar a palavra para a senhora também, se quiser expor alguma coisa, né? Não é sempre que temos uma desembargadora aí no CEDIM, então, passando a palavra para a Imagina, senhora. imagina, muito obrigada pela deferência. Na verdade, eu quero aqui primeiro cumprimentar o Cedim pela iniciativa, né? Essas palestras, esse ciclo de palestras que o Centro de Estudos da Procuradoria faz são muito importantes para a qualificação, para o debate, para a troca de ideias. Então, são espaços que são privilegiados, seja para servidores, procuradores, né, ou público externo. E hoje, muito mais me honra estar aqui para poder prestigiar o Rafael, né, que é um querido colega. Hoje está na minha assessoria aqui, né, para minha satisfação, está na minha assessoria aqui no Tribunal de Justiça. Então, fico muito feliz de poder ter uma assessoria tão qualificada como o Rafael, não é? E que por anos contribuiu na Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, com todo o seu conhecimento e a sua atuação junto aos órgãos de controle externo, né, mais especificamente o Tribunal de Contas. Então, toda essa dedicação, todo esse profissionalismo, todo esse conhecimento do Rafael, certamente hoje vai ser aqui algo que a gente vai poder conversar, explorar e ele vai poder brindar aí todos com essa palestra. Então, Paulo, eu quero só agradecer, parabenizar mais uma vez o Cedim, dar boa tarde a todos os colegas aqui, alguns há algum tempo já não vejo, então já fica aquela saudade também, né? E dizer que é uma satisfação estar participando aqui com todos vocês. Desejar uma ótima palestra, um bom evento a todos. Muito obrigado, doutora Cristiane. Vou repassar então a palavra do doutor Rafael para iniciar a apresentação. Obrigado, Paulo. Quero, primeiramente, cumprimentar a desembargadora Cristiane Neri, minha atual chefe, em que eu tenho muito orgulho de participar desse novo desafio. Eu tive a honra de trabalhar também na Procuradoria-Geral do município com a doutora Cristiane Neri, mas muito me orgulha porque eu trabalho com a melhor deza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Pode ter certeza que é motivo de muita admiração e respeito. Tenho um enorme admiração pela atividade que a desembargadora exerceu como procuradora e hoje, com certeza, muito me honra a presença da senhora aqui nessa aula, que é o início de de um tempo que muito me deixou saudoso, o convite da doutora Daniela Cravo, porque trabalhar na PGM para mim foi um tempo de desafio, mas um tempo de aprendizado. Juntamente com o doutor Marisco, que foi com quem eu ingressei em 2019 e que me fez essa intimação, essa convocação para eu participar e passar um pouco da minha experiência nessa atuação junto ao Tribunal de Contas. Traz também um pouco de saudosismo, participar junto com colegas, junto com tantas pessoas que viraram ao longo do tempo amigos. Vejo também, tem participando aqui gente de outras
esferas, também da Força Aérea, da própria Procuradoria e do Tribunal de Justiça, que hoje eu faço parte. Então, é um motivo de muito orgulho, é um motivo de muita também responsabilidade estar aqui nesse local para passar um pouco da minha experiência. Quero, nessa parte inicial também, fazer uma lembrança dos meus ex-chefes, principalmente na pessoa do procurador, hoje procurador do Estado de Pernambuco, doutor Renato Ramalho, que foi com quem eu primeiro trabalhei com essa matéria junto ao Tribunal de Contas, e aprendi muito com ele. Posteriormente, tive a honra de trabalhar e com mais tempo, durante bastante tempo, eu trabalhei com o doutor Igor Maciel, que é especialista em direito administrativo, e realmente a gente conseguiu implementar diversas teses, conseguimos ter uma sintonia boa para mostrar o grande valor que tem a advocacia pública perante também os tribunais de contas. E, por fim, atuei também com o doutor Alexandre Marder, especialista em processo civil, e foi só veio somar com a equipe, realmente me passou uma tranquilidade, né, nessa área. A gente conseguiu melhorar nossas defesas no aspecto processual, e quero agradecer, em nome desses 3 nomes, também toda a assessoria, porque a gente sabe que não é fácil a gente atuar durante bastante tempo como cargo em comissão, mas a atividade, quando é bem feita, quando tem entrega, a gente percebe que também tem um respaldo não só da gestão, mas dos próprios procuradores que nos dão essa oportunidade de estar aqui hoje, mostrando um pouco da nossa experiência durante quase 6 anos na PGM. Então, ao longo da palestra aqui, é uma palestra informal. Eu conversei com o Paulo, talvez pelo desencadear assim, da aula, a gente possa deixar as perguntas ao final. Talvez ele também não fique até a finalização da aula, em virtude de questões do trabalho. A gente entende como a gente já passou por esse momento, sabe que às vezes uma reunião pode surgir e talvez ele tenha que sair mais cedo, e possamos finalizar com algumas perguntas que já foram, de certa forma, escolhidas e deixadas aí ao final. Eu sempre trabalho com um roteiro. Isso, desde da Força Aérea, a gente tem essa padronização até para a gente poder deixar mais claro o que a gente vai falar ao longo da exposição. Vamos começar com o controle externo, o que seria esse controle externo, os fundamentos, o princípio republicano, realmente a forma de governo que a Constituição já há muitos anos implementou como a República, e essa etimologia até, o que seria a República, a res pública, a coisa pública, e o próprio dever de prestar contas de toda pessoa que realmente gerencie, que atue, que tem qualquer ingerência sobre um bem ou um valor que seja do público. Porque falar do Tribunal de Contas é falar também desse controle que é feito por um órgão externo, por um órgão que não vivencia a atividade que é desenvolvida pelo administrador público no âmbito do Poder Executivo. E, para isso, a gente vai precisar também passar pela Constituição, no ponto 2. Para quem atua no direito, sabe que realmente a Constituição é a base de toda a atuação do operador de direito, seja na matéria pública que a gente está atuando aqui, seja na matéria privada. A gente precisa ter esse olhar
da Constituição, precisa ter essa filtragem constitucional e por isso até que durante a explanação vão surgir diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, que é aquele órgão que faz a interpretação final dos dispositivos da Constituição. Então, precisamos passar pelos dispositivos da Constituição até chegar no regimento interno do Tribunal de Contas do Estado, e esse regimento interno, veremos que tem muito do que já está na Carta Magna, e isso, para a gente, deixa mais fluida a palestra e demonstra a importância que tem a própria Constituição como lei fundamental. Não dá para realmente falar diferente do que fala a Constituição em relação ao Tribunal de Contas. Mas, por óbvio, há um... Eu acho que é do teu, porque ele, para mim, está no canto, está normal, o slide dele está normal, está tudo normal. Está acontecendo... Tem algum problema de visualização, Ângela? Não, doutor, desculpa, sem querer eu bati na falta de som aqui. Pode? Não, não tem problema, acontece. Se tiver algum problema de visualização ou até de áudio, por favor, pode falar comigo, pode interromper. Então, nesse aspecto introdutório, realmente precisamos falar do dispositivo do regimento interno, que muito se assemelha com os dispositivos já falados da Constituição, e com isso vamos trazer essa dicotomia das contas de governo e contas de gestão. Para muitos também pode ser uma novidade falar sobre contas de governo e contas de gestão, e talvez o próprio Tribunal de Contas, ao longo do tempo e depois dos julgados do Supremo, possa até alterar algum dispositivo da sua resolução, como veremos em breve. Precisamos aí entrar já no aspecto principal da palestra, que seria a responsabilidade financeira. E, para isso, temos que realmente diferenciar o que seriam os débitos das multas. Então, o dano erário e a sua sanção que lhe causa, que o Tribunal de Contas vai aplicar para um administrador que preste contas e não consiga realmente demonstrar que houve um bom trato da coisa pública, a ele pode ser imputada uma sanção por exemplo, um superfaturamento, e que isso lhe cause uma imputação de débito, diferentemente de uma punibilidade de uma sanção pecuniária em virtude de um descumprimento de uma legislação. Então, veremos no desenrolar da aula essa diferença do que seria um débito para as espécies de multas previstas no Tribunal de Contas. Então, essas sanções, essas diferenças, essas possibilidades de responsabilidade financeira do agente público, elas precisam ser bem delimitadas, e para isso o próprio tribunal ele tem essa matriz de responsabilização em que dá para perceber como a auditoria trabalha. E no ponto 7 também falaremos sobre a Lei Municipal 7433, que é ela que dá base para que a PGM atue na defesa dos agentes públicos perante o Tribunal de Contas, e fazer o comparativo com o artigo 10 da Lei 14.133, de 2021, que é a atual lei de licitações e contratos. Então, essa nova lei de licitações e contratos tem um dispositivo em que muito se assemelha, mas óbvio que especificamente na área de licitações e contratos, com o que está previsto na Lei Municipal 7433, em relação à possibilidade de a advocacia pública atuar na defesa das autoridades e dos servidores perante a esfera administrativa, controladora ou judicial, no caso específico do artigo 10. Então, veremos essas diferenças entre a lei municipal e o artigo 10 da Lei 14.133, que também é uma lei questionada perante o Supremo sobre a sua constitucionalidade. Por fim, falaremos sobre a prescrição. Talvez eu me alongue um pouco nessa parte inicial, e depois, na parte final da prescrição, eu seria um pouco mais objetivo e pragmático, porque
é um tema que já foi sedimentado aqui no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, por meio do pedido de orientação técnica, que é o POT 13.826.0223.2, e nesse POT foi uniformizado a aplicação da prescrição no âmbito da Corte de Contas gaúcha. Mas foi uniformizado, não foi regulamentado. E eu entendo que seria necessária uma lei, ou, em alguns casos, outros tribunais também regulamentam por própria resolução do tribunal, um pouco questionável, mas, de certa forma, traz um pouco mais de segurança jurídica. E, até lá, até não ter uma regulamentação no âmbito do próprio tribunal ou por meio de legislação estadual, utilizamos a resolução do TCU. Isso foi definido no POT, que será, até não ter uma legislação específica, utiliza-se essa resolução do TCU, que fala sobre a prescrição direta e a prescrição intercorrente. E, por fim, traremos um caso de aplicação da própria prescrição no âmbito de um processo de um gestor, de um ex-gestor, que foi feito pela PGM e que deu muito certo, porque aplicou tanto a prescrição direta quanto a prescrição intercorrente, elas foram encampadas pelo voto do conselheiro e conseguiu se afastar a responsabilidade financeira nesse caso. Então, esse é o roteiro. Pretendo, com esse roteiro, alcançar os objetivos, que ao final a gente consiga realmente distinguir as responsabilidades patrimoniais previstas no âmbito do Tribunal de Contas aqui do Estado. E, dentro desse aspecto, a gente precisa também entender qual órgão competente para a cobrança de débito e de multas. Precisamos enfatizar a importância da PGM sobre a Corte de Contas e, por fim, que seja esse objetivo alcançado de demonstrar como é importante a matéria da prescrição, seja a prescrição geral e intercorrente, que é uma matéria muito específica, muito, até hoje, debatida por todos os operadores do direito, seja no âmbito estadual, no âmbito federal. É uma discussão que se tem hoje muito forte sobre os marcos interruptivos, até quando se inicia a prescrição. E, para isso, um advogado público precisa estar bem atualizado para poder aplicar esse instituto da melhor forma, a fim de realmente resguardar a atuação do gestor. Porque, ao fim e ao cabo, o que é a atuação do advogado público perante o Tribunal de Contas gera no município, que é onde a gente está falando, mas isso pode refletir também no âmbito estadual e federal. É que a atuação da PGM, quando ela é bem feita, ela gera uma tranquilidade para o gestor, ela gera um conforto para que ele possa atuar no seu mistério da melhor forma possível. Então, quando um secretário, quando um prefeito percebe que a defesa dele foi feita de uma forma muito técnica e conseguiu afastar uma imputação de débito ou uma aplicação de multa perante o Tribunal de Contas, ele realmente consegue ter uma tranquilidade para exercer a função dele da melhor forma possível. Vivemos, e isso é tratado também por diversos doutrinadores, um direito administrativo do medo, que seria um excesso de controle, então, principalmente no âmbito do controle externo, que influencia a atividade dos gestores na administração pública, causando até o que se chama do apagão das canetas. Então, quando o gestor tem esse respaldo da PGM e vê que as defesas no âmbito do julgamento das contas, seja as contas de gestão, governo, ou as anuais e as ordinárias que são aplicadas aqui no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, eles têm a tranquilidade de poder realmente desempenhar e buscando sempre o interesse público, porque essa é a premissa que a PGM atua para poder defender os gestores. Eles têm que estar de acordo com a atuação
e os preceitos da própria do que a própria PGM passa para os gestores na sua função realmente de controle de legalidade e legitimidade dos atos municipais. Então, a nível introdutório, eu falo do controle externo e quando eu vou falar do controle externo, realmente me vem à mente também o controle interno. Aqui eu preciso saudar também a própria CGM, que é a Controladoria Geral do Município, na figura da Cleide, e de todas as auditoras que eu, ao longo dos anos, conversei. É uma equipe muito qualificada do município, assim como os auditores também do Tribunal de Contas do Estado são qualificadíssimos. Conversei com um colega essa semana sobre essa palestra que ele viu. Ele disse que vai entrar ele está no encontro em Santa Maria, que é o ERCO, encontro regional do Tribunal de Contas, e não poderia estar aqui presente hoje nessa aula. Mas eles, sempre troquei figurinhas com ele, conversei bastante. É um auditor muito qualificado, assim como a gente percebe que toda a equipe que atua em Porto Alegre realmente tem uma visão muito diferenciada sobre a atuação do controle externo. E o controle externo ele vem nesse sistema de freios e contrapesos. Realmente, quando a gente vai averiguar até posteriormente na Constituição, há o Poder Legislativo como o órgão que atua no controle externo da atividade do Poder Executivo. E por que tem esse sistema de controles entre os poderes? Porque ele precisa ter esse respaldo quando isso, tanto no ambiente público quanto no privado, quando a gente vai cuidar de coisas que não são nossas, e a coisa pública não é nossa, é de todos, assim como numa empresa também, quando um administrador ele vai gerir um dinheiro que é de terceiro, ele precisa prestar contas. Então, ele precisa realmente demonstrar transparência, precisa ter uma boa gestão, precisa configurar um aparelho que hoje a gente chama do accountability, que hoje nada mais é que prestar contas, ter uma governança para que toda atuação, não só do administrador, como eu falei, público, mas o privado, ele passe essa boa gestão para terceiros. No caso, como a gente atuava no município, o administrador público municipal, ele, ao prestar contas para o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, não tem nenhum tipo de subordinação, mas por mandamento constitucional percebe-se que o Poder Legislativo ele não tem só a função precípua de legislar, a função primordial dele também é fiscalizar, com auxílio dos tribunais de contas. Então, para que o gestor possa prestar contas da melhor forma possível, ele precisa realmente ter um tribunal de contas, um controle externo que verifique os pontos que são realmente previstos na Constituição. Ele não pode fugir daqueles aspectos da economicidade, do aspecto orçamentário, financeiro, para que não gere o que eu falei anteriormente sobre o direito administrativo do medo. Quando realmente os tribunais de contas usurpam a função de outros órgãos, ultrapassam os seus limites, aí pode dificultar a própria prestação de contas dos gestores públicos. E nesse contexto inicial da Constituição, é muito importante sempre trazer como marco inicial o preceito constitucional, porque fica mais fácil quando a gente for ingressar no próprio regimento interno e nas questões que são mais peculiares à própria aula que eu quero, que são os objetivos financeiros, e, por fim, discutir a prescrição.
é importante fixar nos pontos que a própria auditoria tem que averiguar do órgão público, do administrador público. Então, toda vez que o auditor for analisar um aspecto da gestão municipal, ele vai se ater ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário, ou próprio patrimonial dos entes que compõem a própria administração direta e indireta. A gente vai perceber que a Constituição ela trata da União, mas por simetria, lá no artigo 75, ela já fala que tem que se aplicar também aos tribunais de contas dos estados e onde houver o Tribunal de Contas Municipal. Já não podem ser criados mais tribunais de contas municipais, só existem em São Paulo e Rio de Janeiro, e há a possibilidade de ter tribunais de contas dos municípios, que não é um órgão municipal, é um órgão estadual, em que se fiscaliza também todos os municípios, os jurisdicionados são os municípios, e o Tribunal de Contas do Estado, que é o caso aqui do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Contas gaúcho, ele tem como mistério fiscalizar esses atos no aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. E seja qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada que toque na coisa pública, que tenha algum tipo de ingerência, que utilize, que arrecade, que guarde, gerencie, administre, que tenha realmente esse contato com o recurso público, ele precisa prestar contas. Então, se torna muito importante, se torna destacada a posição do Tribunal de Contas, porque influencia não só na administração do setor público, mas também aquela empresa que presta serviço para o município, ela também está sob o palio do Tribunal de Contas. Por isso, até nas competências que a gente vai delimitar agora, nas competências ainda dentro da Constituição, verifica-se que os verbos, e como dizem, tem um jargão jurídico muito utilizado, que não existem palavras inúteis na Constituição. Quando a gente caminha pelas competências dos tribunais de contas, e isso a gente vai averiguar posteriormente também dentro do regimento interno, esses verbos são muito importantes, porque a partir daí que houve uma interpretação constitucional do próprio inciso primeiro, em que se fala apreciar. O Tribunal de Contas ele é competente para apreciar as contas dos chefes do Poder Executivo. Eu estou aqui alargando já a visão e vou focar na visão municipal. Então, o Tribunal de Contas ele aprecia as contas do prefeito, mediante o quê? Um parecer prévio opinativo. Esse parecer, ao longo do tempo, foi se discutido a sua natureza jurídica, e realmente é uma natureza jurídica opinativa. Apesar de ter um conteúdo muito importante, o parecer prévio do Tribunal de Contas, quem julga, e isso é o segundo verbo do inciso 2, mas vou guardar esse julgar para os demais administradores, porque no âmbito do chefe do Poder Executivo, somente quem julga é o Poder Legislativo. Então, é preciso entender que o agente público, no caso, o agente político, o chefe do Poder Executivo, e dentro do direito administrativo, estou falando também aqui para uma plateia que talvez não tenha essa dificuldade de entender que o agente público é um conceito geral, que é um conceito mais genérico de todo aquele que atua dentro da administração pública, enquanto que o agente político é um conceito específico realmente ao primeiro escalão, aqueles, no caso específico aqui dos tribunais de contas, são os chefes do Poder Executivo. Então, esses agentes políticos, no âmbito do Tribunal de Contas,
há somente o parecer prévio. Eles apreciam, eles não julgam as contas, porque quem julga é a Câmara de Vereadores. É o Poder Legislativo Municipal que vai ter a última palavra em relação ao julgamento das contas, se serão aprovadas ou não. Então, dentro desse contexto, veremos até posteriormente que houve uma evolução dos próprios julgados do Supremo Tribunal Federal em relação à própria definição de quem seria o competente para julgar e qual a natureza, se seriam contas de governo ou contas de gestão, que são termos que a gente vai poder explicar posteriormente. Então, dentro desse recorte desses dois incisos, eu quero deixar bem claro, o inciso primeiro, apreciar somente as contas dos chefes do Executivo. O julgamento é feito pelo Poder Legislativo Municipal. Enquanto os demais administradores, demais agentes públicos e responsáveis que tenham qualquer ingerência com o recurso público do ente municipal, no caso aqui de Porto Alegre, eles serão julgados. Então, nesse julgamento, não há discussão sobre a aplicação de imputação de débito e de multa. Porque enquanto os chefes do Poder Executivo eles têm um julgamento efetivado pelo Poder Legislativo Municipal, os demais administradores, os demais agentes públicos, eles são julgados pelo Tribunal de Contas. Então, tem essa diferença entre os chefes do Poder Executivo, seja, no caso do Tribunal de Contas aqui do Estado, no âmbito estadual e municipal, e a gente traz sempre essa referência aqui para o município de Porto Alegre, enquanto que os demais administradores, como secretários, os presidentes das autarquias, os diretores das autarquias, eles são julgados pelo Tribunal de Contas e podem sofrer realmente responsabilização, tanto por meio de débito quanto de multas. Há também essa possibilidade para os chefes do Poder Executivo, vamos analisar posteriormente essa ansiedade de querer falar tudo desse slide, porque ele diz muito, essa parte funcional ela é bem rica, e só que há algumas nuances que precisam ser realmente esmiuçadas quando a gente falar do regimento interno do próprio Tribunal de Contas. Então, finalizando a visão constitucional, esse panorama constitucional, há a possibilidade das decisões do Tribunal de Contas de resultarem em uma imputação de débito ou aplicação de multa. E isso gera um título executivo extrajudicial. Um acórdão do Tribunal de Contas ele pode ser executado diretamente, porque já foi isso, já também motivo de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, em que o título executivo extrajudicial ele nem precisa ser gerada uma certidão, mas aqui a praxe até do Tribunal de Contas é quando não há o recolhimento de débito nem de multa, ou seja, aquele gestor que sofreu a penalidade pecuniária ou a própria imputação de débito e não pagou, não recolheu, se gera uma CDA, se gera uma certidão de dívida e muitas vezes alguns municípios até executam com base na LEF, que pode também, a lei de execução fiscal, ela pode executar dívidas não tributárias. Mas o Supremo Tribunal Federal já falou que os tribunais de contas podem sim executar sem ser por meio da LEF, por ser o próprio acórdão do Tribunal de Contas, um título executivo extrajudicial. Agora, já dentro do regimento interno do Tribunal de Contas, percebemos que a competência do Tribunal de Contas muito se assemelha àquilo que já foi disposto na Constituição. Muito... Quando a gente faz essa filtragem constitucional, quando a gente vai estudar sobre esse tema, verifica-se que o Tribunal de Contas ele atualizou em 2020. Essa redação dada, ela veio em 2020 para modificar o que era feito no âmbito do Tribunal de Contas em relação ao parecer. O parecer prévio que era emitido pelo Tribunal de Contas em relação aos chefes do Executivo, aqui no caso está o governador do estado e os prefeitos municipais, eles
eram divididos em contas de governo e contas de gestão. E hoje, a partir de 2020, eles se imbricaram. Há realmente essa mistura entre que gerou as contas anuais, entre as contas de governo e as contas de gestão. E o que seria, assim, em resumo, as contas de governo e as contas de gestão que hoje, atualmente, o Tribunal de Contas chama de contas anuais? As contas de governo seriam as contas relacionadas ao desempenho do gestor, do prefeito, como agente político. Seriam contas de resultado. Aquilo que ele prometeu na campanha, ele está cumprindo? O que foi realmente definido no programa dele está sendo aplicado no seu dia a dia? Então, as contas de governo, elas têm esse viés político. Analisa o administrador público como um agente político. Então, essas contas de governo, ao longo dos anos, até entendimento simulado do próprio TCE, que não se pode aplicar penalidade pecuniária nas contas de governo. Enquanto que, nas contas de gestão, se analisa a atuação do prefeito como ordenador de despesas. Sai daquela visão macro, daquela visão realmente alargada e política, para a visão do prefeito como administrador público, como atuante e ordenador de despesas. Analisa-se cada ato. Então, se aquela licitação causou realmente e depois a própria contratação em si, um superfaturamento, analisa-se esse aspecto e julga-se as contas de gestão com base nesse entendimento. Por isso que, ao longo dos anos, entendeu-se que poderia se aplicar tanto imputação de débito quanto de multas na análise das contas de gestão. Só que, a partir de 2020, como juntou as contas anuais, realmente tem essa mistura de contas de governo e contas de gestão, nós, advogados atuantes na Corte de Contas Gaúcha, levantamos essa lebre. E agora? Nesse julgamento das contas, o prefeito ele pode ser responsabilizado com penalidade pecuniária ou até uma imputação de débito? Creio eu que é uma matéria que ainda não foi sedimentada no âmbito do Tribunal de Contas, mas há um julgado recente de fevereiro de 2025, que eu vou demonstrar a seguir, e que houve essa diferenciação entre contas de governo e contas de gestão, mas como é que a gente iria aplicar isso aqui no âmbito do Tribunal de Contas do Estado gaúcho? Em relação às contas ordinárias, são aquelas contas que são dos demais administradores e não tem problema algum, não tem discussão em relação à possibilidade de responsabilização dos agentes públicos que têm suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Então, essa emissão do parecer prévio, ela tem essa discussão ao longo dos anos no Supremo. Eu vou até adiantar o ponto principal da discussão que o Supremo levantou em relação à emissão do parecer prévio. Por quê? Porque houve uma diferenciação muito grande em relação às contas de governo e às contas de gestão. Mas durante meados até agora 2025, o entendimento que se tinha era na esfera eleitoral. Por quê? Quem emitia o parecer prévio era o Tribunal de Contas, mas quem julgava era o Poder Legislativo Municipal. Quem julgava era a Câmara de Vereadores. E nesse julgamento, entendeu-se que somente no julgamento que poderia se ter qualquer tipo de penalidade. Isso, por óbvio, enfraqueceu a atuação da própria Corte de Contas, que levou essa indagação por meio de uma DPF, a Tricom, a Associação dos Tribunais de Contas, levou esse entendimento e perguntou: realmente, Supremo,
Vocês estão querendo dizer que não pode ter nenhum tipo de penalidade para o chefe do Poder Executivo quando a gente emite um parecer prévio? Seria esse o entendimento? E o Supremo fez, na verdade, a separação do joio e do trigo. Ele disse, agora em 2025, realmente o que a gente falou anteriormente se aplica só na esfera eleitoral. Ou seja, o Tribunal de Contas ele emitiu um parecer e o julgamento do Poder Legislativo é que tornava inelegível ou não o gestor público. Somente com o julgamento das contas no Poder Legislativo Municipal é que se teria a inexigibilidade. Mas ainda faltava a questão da discussão da responsabilidade financeira, porque o Supremo falava só quem pode julgar o prefeito é a Câmara Municipal. E esse parecer seria um parecer prévio que poderia ser desconstituído com um quórum qualificado de 2/3 dos vereadores. Mesmo um parecer pela rejeição das contas, eles poderiam realmente, lá no âmbito da Câmara Municipal, entender que não houve, o gestor realmente não deveria ter suas contas rejeitadas, não aprovadas, e poderia, por 2/3, por um quórum qualificado, ser desconstituído essa rejeição por esse parecer prévio do Tribunal de Contas. Só que em 2025 houve um entendimento falando não é bem assim. E essa parte é relacionada à esfera eleitoral. O Tribunal de Contas tem a sua competência, tem a sua missão funcional dentro daqueles aspectos relacionados ao orçamento, ao financeiro, ao patrimonial, ao administrativo, de realmente sim imputar débito e aplicar multa ao gestor, desde que seja o gestor como ordenador de despesa, desde que seja o gestor nas contas de gestão. Então, é importante essa diferenciação e esse entendimento do Supremo, agora é recente, fevereiro de 2025, como o próprio Tribunal de Contas agora vai resolver essa situação, como é que vai compatibilizar as consequências sancionatórias, né? Até porque não existe mais a separação de contas de governo e de gestão. Há, no âmbito do Tribunal de Contas, as contas anuais. Então, na verdade, são cenas dos próximos capítulos. Como é que vai ser resolvido isso daí, a gente vai ver durante a atuação do próprio órgão de controle externo nos seus julgamentos. E sempre com essa moldura do Supremo Tribunal Federal. A gente percebe, e eu falo que os auditores são muito qualificados, o Tribunal de Contas, realmente, por meio dos seus conselheiros, os titulares e os próprios substitutos, são extremamente qualificados, porque eles sempre estão com os julgados do Supremo Tribunal Federal aplicados no dia a dia. Mas isso ocasiona também uma espécie de tira-casaco, bota-casaco, porque o Supremo, ele às vezes oscila no seu entendimento e precisa, ao longo do tempo, cristalizar ou separar qual o entendimento que estava sendo aplicado e se seria realmente esse aspecto seria aplicável no próprio Tribunal de Contas do Estado. Essa separação mesmo que eu falei do joio e do trigo, saber se o chefe do Poder Executivo pode ser aplicado uma imputação de débito ou de multa no próprio julgamento das contas, é uma situação nova. Eu entendo, e isso é uma posição com base até nos próprios julgados do Supremo, que o aspecto de análise das contas não seria o meio adequado de o Tribunal de Contas punir aquele gestor que realmente causou algum débito ou praticou uma atividade passível de punibilidade financeira por meio de multa. Deveria se abrir uma tomada de contas especial, aí sim, na tomada de contas, poderia se punir esse prefeito que realmente não teve o zelo com uma coisa pública. Mas é uma discussão que ultrapassa a própria função, a própria missão. Os tribunais de contas se sentem, às vezes, mitigados
na sua competência pelos julgamentos do Supremo, e vez ou outra há esse distanciamento com a realidade que a gente vê dos julgamentos. Então, hoje, eu entendo que, com esse entendimento, talvez volte a se discutir até no próprio tribunal se seria importante diferenciar contas de governo e contas de gestão, porque se tem essa atuação junta pelas contas anuais. Então, como punir um prefeito que realmente não cuidou dos recursos públicos dentro desse processo de contas anuais? Seria separar as contas de gestão dele nessa previsão de contas anuais? Por isso que eu falo que creio que seria um processo apartado de tomada de contas, seria o caminho mais viável, e já existe até julgados nesse sentido. Até para se separar e para verificar que o gestor ele pode ser punido, sim, mas não no âmbito das contas anuais, que querem averiguar os aspectos macros da política, se foi implementada uma política pública eficiente, se realmente o gestor está cumprindo com aquilo que ele prometeu, se os próprios atos, os próprios processos principais, se ele está cumprindo o mínimo constitucional da educação, na saúde. Então, há outros aspectos mais importantes que o julgamento das contas, às vezes, não seria o melhor lugar para se aplicar uma responsabilidade financeira para o chefe do executivo. Aqui está um resumo dos julgados. Eu não vou ler, vou disponibilizar depois para quem quiser esses slides. A própria redação dos temas são temas antigos, como eu falei. A Câmara de Vereadores é o lugar, o órgão competente para julgar as contas do chefe do executivo, mas seria no aspecto eleitoral. E a DPF 982 trouxe essa nova visão para dizer: prefeito, você pode sim ser punido, mas desde que você seja ordenador de despesa. E talvez essa seja uma realidade não de uma capital como Porto Alegre. Talvez num dos municípios menores o prefeito seja esse ordenador de despesa. Mas como uma capital e tem diversas secretarias, diversas entidades administrativas, tanto a administração direta como a indireta, ela realmente tem vários órgãos e é bem segmentada. Há diversas legislações delegando competência para os secretários ou para os próprios diretores de autarquias. Então, seria muito mais difícil uma punição do prefeito de uma capital como ordenador de despesas. Então, isso também tem que ser analisado. E esse viés que foi, e esse novo entendimento que foi específico para as contas de gestão, também precisa ser analisado pela própria Corte de Contas. E, no âmbito ainda do regimento interno, verifica-se agora, já com um olhar, tiramos um pouco as contas de governo, as contas de gestão, as contas anuais que o Tribunal de Contas do Estado chama, deixamos um pouco de lado e vamos entrar na responsabilidade financeira. A responsabilidade financeira, e eu preciso já fazer essa diferenciação do que seria a aplicação de multa e o que seria a imputação de débito. O débito ele está ligado a um dano erário. Quando o patrimônio público, ele realmente, o gestor, ele causa um prejuízo a esse patrimônio, não gere o recurso público de uma forma eficiente, ele causa algum tipo de sobrepreço, algum tipo de superfaturamento, seja numa contratação pública ou numa legislação que aplica uma gratificação que realmente necessitava de lei e ele fez por decreto, ele pode ser compelido a devolver esses valores. E esses valores que são devolvidos ao ente prejudicado, eles têm o aspecto de sanção pelo Tribunal de Contas que se chama imputação de débito.
Então, o débito está sempre ligado ao ressarcimento ao erário. Tudo que for devolvido pelo gestor que não aplicou corretamente aquele dinheiro, aquele valor público e causou algum tipo de prejuízo, ele precisa recompor. Então, nessa visão ressarcitória, está a imputação de débito. Só que não só nesse aspecto financeiro, punitivo, há também a aplicação das multas. E as multas, elas não estão ligadas tão somente ao aspecto ao aspecto de prejuízo. Não necessariamente um descumprimento de uma legislação possa ocasionar um prejuízo financeiro, mas o gestor que descumpriu a Constituição, que descumpriu uma lei, que descumpriu até um ato infralegal, que descumpriu uma recomendação, que descumpriu uma determinação do Tribunal de Contas que tem um caráter mais cogente do que uma recomendação feita num julgado do Tribunal de Contas, a ele pode ser aplicada uma multa. Há que se distinguir essa multa que foi por descumprimento de legislação e que não gerou prejuízo é chamada de multa simples. Aquela multa que está relacionada a um dano causado ao erário, essa multa ela já está ligada ao prejuízo ao erário, então ela já se relaciona com aquele aspecto prejudicial ao ente público. Já tem uma visão mais perto do ressarcimento do que uma punição. Porque quando o gestor ele causa um prejuízo, ele tem que devolver aquilo que foi de prejuízo. Mas qual seria a sanção que é aplicada a ele? Pode ser aplicada uma multa proporcional ao prejuízo que ele causou. Então, essa multa proporcional ao prejuízo que ele causou é diferente da multa simples, que é em virtude de um descumprimento de uma legislação, seja a Constituição, seja um ato legal ou até infralegal. Então, esse discernimento a gente precisa ter, porque a defesa da PGM ela só é bem feita quando a gente consegue realmente verificar o que é que o auditor apontou. Foi um débito? Realmente foi uma imputação de débito, um prejuízo. Vamos ter que fazer a defesa para que o gestor, se for o caso, não tenha que pagar aquele débito, não houve prejuízo, temos que demonstrar que não houve esse prejuízo ao erário municipal e, consequentemente, a ele não vai ser imposto nenhuma sanção de imputação de débito. Então, pensamos em prejuízo ao erário, temos que pensar na sanção que é imposta pelo Tribunal de Contas, que seria o débito. Agora, um descumprimento de uma legislação ocasiona uma multa simples. E essa multa simples, ela, pelo o próprio entendimento do Supremo, aí vem o órgão competente. Se foi o próprio Tribunal de Contas que, na sua atividade de auditoria, percebeu que houve uma infringência à legislação, ao órgão ao qual ele está relacionado, no caso, o Tribunal de Contas do Estado, ele pertence ao ente político do Estado, a própria Procuradoria-Geral do Estado é o órgão competente para cobrar aquela multa simples que foi aplicada ao gestor. E essa multa simples, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, ela vai até R$ 1.500. Então, é uma multa que o próprio ente estatal tem que cobrar. Só que houve, ao longo do tempo, e a gente passou por toda essa modificação também jurisprudencial, houve, e isso o próprio controle interno travou diálogos, assim, a gente conversou muito sobre isso. A auditoria do tribunal passava essa responsabilidade para o município de cobrança de multa simples. Falava, não, quem tem que cobrar a multa simples é o ente prejudicado, interpretando equivocadamente um julgado do Supremo. O julgado do Supremo, ele diz que o ente prejudicado é o que deve cobrar o débito, óbvio, ele tem que ser ressarcido daquilo que o gestor causou, o prejuízo que ele causou, e a multa proporcional ao dano causado, essa sim tem que ser cobrada também pelo ente prejudicado, no caso o município.
Só que o Tribunal de Contas ele entendia que a multa simples que deveria ser cobrada também pelo órgão municipal. Então, houve essa discussão e agora foi sedimentada com o novo julgado do Supremo. Eu vou até adiantar aqui para mostrar esse julgado, que é um julgado muito importante, em que destacou-se que o município prejudicado ele vai cobrar o seu débito e a multa proporcional ao dano causado, enquanto que é o Estado do membro competente para cobrar essa multa simples. Ou seja, não é o órgão municipal que vai cobrar a infringência, o descumprimento à legislação municipal que o gestor causou, ou a própria o descumprimento da Constituição, ou o próprio descumprimento de uma determinação ou recomendação do próprio Tribunal de Contas. Essa multa simples, quem cobra é o Estado membro, por meio da sua Procuradoria, que é a Procuradoria-Geral do Estado. Então, eu quero, nesse momento, que vocês todos tenham essa percepção que o débito ele é cobrado do próprio município prejudicado. O ente público prejudicado é aquele responsável de cobrar. E, por consequência, ele cobra também aquele dano a multa derivada do dano ao horário. Então, a proporcionalidade que é feita nessa aplicação da multa é cobrada também pelo município prejudicado, enquanto que cabe ao Estado-membro a cobrança da multa simples. Também já entrando num ponto muito específico e dentro da nossa atuação realmente na Procuradoria, verificamos que o embasamento para a atuação da defesa do gestor estava na Lei Municipal 7433 de 94, que é a Lei de Assistência Judiciária do município, da Procuradoria-Geral do município. Essa lei, aí agora eu posso falar com mais tranquilidade, que já estou fora também, alvo de críticas dos servidores que não são do primeiro escalão, engenheiros, os próprios assessores, diretores, que não são titulares das autarquias, que não são os presidentes, que não são os secretários, e, por óbvio, os chefes do executivo, que são o prefeito e o próprio vice-prefeito, eles já são albergados pela Lei de Assistência Judiciária, Lei de Assistência Jurídica do município. Então, a discussão são dos outros agentes políticos. Os próprios servidores de carreira, quando a eles são imputados apontados algum tipo de débito ou multa, eles procuram a PGM e a PGM vai dizer assim, nesse caso não podemos defender por falta de amparo legal. O amparo da legislação municipal se restringe no âmbito extrajudicial, que o Tribunal de Contas é uma corte que não está, por óbvio, dentro do Poder Judiciário, então seria extrajudicial, e nessa esfera controladora, a atuação da PGM se restringe especificamente ao prefeito, vice-prefeito, secretários e titulares da administração indireta. Então, isso causa um constrangimento do próprio servidor, que às vezes é apontado juntamente com o gestor e não vê sua defesa também sendo feita pela PGM. Talvez isso precise ser discutido, levado até o prefeito e até se pensando realmente num cotejo com o artigo 10 da nova lei de licitações, porque a própria lei, a nova lei de licitações, ela abrange, ela amplia, na verdade, o seu espectro e pega não só as autoridades competentes, ela pega todo e qualquer servidor público que participou do ato licitatório ou da contratação. E quando a advocacia for fazer a defesa, seja na esfera administrativa, controladora ou judicial, o
o servidor ou a autoridade competente pode se valer da defesa da advocacia pública. Aí vem esse questionamento que é feito pelo professor Rafael Oliveira e Luiz Vale. Eles fizeram um artigo muito interessante sobre a constitucionalidade desse artigo 10, que já está até no Supremo, foi, salvo engano, foi ingressada pela Associação dos Procuradores dos Estados, por meio de uma DPF, questionando se uma lei federal poderia realmente ter ingerência sobre as advocacias públicas estaduais e, por simetria, também municipais. Porque é um dispêndio enorme de força de trabalho no âmbito estadual e no âmbito municipal. A PGM ou a Procuradoria em si, a Advocacia Pública, defender os servidores que têm a ele apontados pelo Tribunal de Contas, no caso, por um procedimento adotado numa licitação ou numa contratação pública. Então, há esse entendimento, há essa possibilidade, óbvio que na seara da licitação de contratos, que pode sim modificar o entendimento que se tem hoje no município de Porto Alegre pela Lei 7433, e pode se ampliar e se pensar em defender realmente outros agentes públicos, não só o do primeiro escalão. Há também que se pensar nos outros servidores que atuaram e que, às vezes, contra ele tem uma imputação de débito que é um valor milionário e que talvez ele tenha que despender de um valor para a contratação de um advogado para atuar perante a Corte de Contas. Então, há de se pensar nessa possibilidade também. Há uma discussão em virtude desse artigo 10 que pode melhorar também a legislação municipal, e isso a título realmente de crítica, porque a gente percebia que os servidores ficavam muito inconformados de ver o secretário sendo defendido e ele não, pelo próprio tribunal. E, às vezes, eles iam numa defesa sem advogado, o que é muito ruim para eles. Então, tem que se destacar esse ponto, fazendo cotejo com o artigo 10 da nova lei de licitações. Por fim, nessa parte relacionada à responsabilidade patrimonial, eu quis destacar esse ponto que foi retirado de um julgado do Supremo, o último até que eu falei em relação que diferenciou as contas de gestão, que poderia ser aplicado uma imputação de débito ou uma aplicação de multa, sendo nas contas de gestão, sendo o prefeito como ordenador de despesas. O Supremo adotou a LINDB, e a gente adota também a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Foi o primeiro ato normativo que eu vi se falar sobre a esfera controladora. Então, o controle externo, e mais especificamente o Tribunal de Contas, ele foi muito balizado pela essa atual disposição da LINDB, principalmente nos seus artigos 20 ao 30. Ele trouxe muitas inovações e foi reforçado esses valores em relação à própria atuação da gestão pública, a privilegiar aquele gestor que é probo, evitar o apagão das canetas, o próprio direito administrativo do medo, mas, por outro lado, o próprio Supremo resguarda a competência do Tribunal de Contas. Eu vou até ler esse trecho aqui, que é muito importante, que ele fala da importância do Tribunal de Contas, principalmente no segundo parágrafo, que diz que o afastamento da competência dos tribunais de contas para imputar débito ou multas em caso de má gestão de recursos públicos geraria um esvaziamento do controle externo, especialmente quando os prefeitos concentrassem em si as funções de gestor e ordenador de despesas. Então, eu quis fechar com quase uma citação, mas foi retirado do contexto de um julgado do Supremo, em que há esse balanceamento entre a atuação, a competência do Tribunal de Contas e
o que a Lindb trouxe. A Lindb veio realmente para resguardar e ter um tratamento diferenciado para aquele administrador público que realmente cumpre com o interesse público, cumpre com sua função constitucional. Mas, de outro lado, estava sendo mitigado a atuação dos tribunais de contas. Mas, para isso, há um reforço. O próprio Supremo entende que deve ter esse olhar para que não haja o esvaziamento do controle externo nessa parte da responsabilidade dos prefeitos. No julgamento das contas do prefeito, em relação às contas de gestão, há essa possibilidade, sim, de imputação de débito ou de multa. Agora, como o Tribunal de Contas vai fazer isso com essas contas anuais, realmente serão cenas dos próximos capítulos. Aqui eu trouxe uma matriz de responsabilização, não está muito bem focada, mas isso até de propósito, até para demonstrar que a atuação da auditoria ela precisa demonstrar o que o agente público, os elementos da responsabilização dele, que é a conduta, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e o elemento subjetivo. O elemento subjetivo é a culpabilidade. E hoje a Lindb, no seu artigo 28, ela traz muito forte que o agente público ele só pode ser responsabilizado se houver dolo ou erro grosseiro. Então, há de se comprovar o dolo, há de se comprovar o erro grosseiro. O elemento subjetivo faz parte da responsabilização. E quando o Tribunal de Contas delimita, realmente facilita o nosso trabalho no sentido de poder verificar os elementos da responsabilização e, por outro lado, também delimita uma possível culpabilidade. Realmente, nesse caso, o Tribunal de Contas fez o trabalho dele, houve uma conduta que gerou um dano, que gerou um prejuízo, e o nexo causal foi aquela pessoa que realmente causou, não foi só o prefeito, foi um secretário, foi um servidor. Então, essa matriz de responsabilização ela veio para trazer outros atores também na seara do Tribunal de Contas. Antes, os julgamentos realmente se restringiam ao chefe do executivo ou aos assim sendo mais crítico e aos prefeitos e secretários, enquanto os outros agentes públicos realmente não apareciam no âmbito do Tribunal de Contas. Agora, com a matriz de responsabilização, há sim a possibilidade de qualquer agente público, desde que seja aquele que causou o ato, de responder perante o Tribunal de Contas e a ele ser imputado um débito ou aplicado uma multa, a depender do caso. Por fim, já estou acelerando em virtude do adiantado da hora até. Há muita coisa a ser falada, às vezes a minha própria ansiedade de querer passar o conteúdo da experiência que eu tive, vem alguns julgados em mente, mas entendo também que, para não tomar todo o tempo dos senhores e das senhoras aqui, eu acho que eu tenho que ser mais pragmático nessa parte final. Então, dentro dessa perspectiva de atuação da PGM, eu acho que a parte mais importante, óbvio que a gente analisa a responsabilidade subjetiva, viu a responsabilização, definimos o que seria débito, multa, como a atuação do órgão competente para cobrar e como a própria advocacia pode atuar na defesa desses gestores, mas, especialmente na prescrição, a atuação do advogado é muito clara. É ele que vai realmente levar, apesar de ser uma matéria de ofício, há uma discussão muito grande. O próprio doutrinador que eu gosto muito é o professor Rodrigo Valgas, ele tem um artigo na Conjur, eu botei até como referência esse artigo aqui na palestra, em que ele tem uma linguagem muito poética, e ele faz uma relação ele diz que a prescrição prevista na Constituição, e mais especificamente assim no caso dos tribunais de contas, teria um tom machadiano. Ele traz a história de Dom Casmurro, e ele diz que há muito tempo ficou-se nessa celeuma se seria aplicada a prescrição
ou se seria imprescritível no âmbito dos tribunais de contas, porque havia essa discussão em relação a ressarcimento na improbidade administrativa. Todo ato que gere todo o ressarcimento que foi fruto de uma improbidade administrativa, hoje ela é imprescritível. Por quê? Hoje, porque a legislação fala que todo ato de improbidade ele já é doloso, ele tem que ser doloso, ele não pode ser mais culposo. Então, o julgado do Supremo diz que é imprescritível o ato administrativo, o ato de improbidade que tem uma conduta dolosa. Mas, com a alteração das novas disposições da 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, deixou muito claro que só existe ato de improbidade doloso. Então, hoje, só se tem a imprescritibilidade quando for na seara judicial, porque essa discussão do ressarcimento em virtude de um ato de improbidade administrativa, ela é feita na esfera civil por meio de um processo judicial. Então, no âmbito do Tribunal de Contas, não mais se discute, é prescritível. Aplica-se a prescrição. Aplica-se esse princípio constitucional da prescritibilidade, já realmente foi superado pelo Supremo Tribunal Federal, mas durante muito tempo houve essa discussão se os tribunais de contas atuariam, se seria prescritível a sua atuação ou não, em virtude dessa confusão com a improbidade administrativa. E em virtude até do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que tem, segundo o professor Rodrigo Valgas, esse tom machadiano, quando ele traz Dom Casmurro, no sentido de não sabe se Capitu traiu o Bentinho ou se não traiu. Então, não se sabe se tem prescritibilidade no ressarcimento ou se somente seria no caso de improbidade administrativa. Então, até pela confusão, até pela dubiedade que tinha esse artigo, o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, gerou toda essa discussão no âmbito do Tribunal de Contas. Na União se passou um tempo, durante muitos anos, que o prazo de prescrição seria de 10 anos. Hoje já foi sedimentado que seria de 5 anos. Mas durante anos se passou discutindo se seria aplicada a prescrição ou não. Até no âmbito aqui do tribunal, na Corte Gaúcha, se discutia muito isso, mas agora já foi sedimentado. Isso por quê? Porque não se pode o gestor ele ficar sendo assim, esperando chegar a carta daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, 7 anos, dizendo que ele vai ter que responder por um débito milionário. Então, realmente essa permanência infinita do poder, assim, do Estado, de poder de dizer que posso cobrar a qualquer momento, ela já foi superada. E isso dentro até de um contexto de segurança jurídica, entende-se que a prescrição não pode realmente ultrapassar esse marco que foi delimitado numa prescrição geral de 5 anos. Então, dentro do contexto do Tribunal de Contas do Estado, houve o julgamento do POT, esse pedido de orientação técnica, ele definiu, ele trouxe diretrizes, ele uniformizou o entendimento da prescrição na Corte de Contas, mas ainda não há nenhum ato normativo, ainda não há nenhuma legislação, nem, ao menos, uma resolução do próprio tribunal que defina quais são os prazos prescricionais, quais são os marcos. Utiliza-se até existir esse ato normativo, utiliza-se a resolução do TCU. E essa resolução 344 de 2022, ela delimitou, realmente, foi um marco para todos os tribunais de contas, porque esse entendimento do TCU espraiou por todos os tribunais de contas de todos os entes da federação, e os próprios julgados do Supremo também, nesse sentido, demonstrando a importância do princípio da prescritibilidade dentro do Tribunal de Contas, dentro da atuação da Casa de Contas.
Então, eu vou só pincelar sobre as diretrizes. Essas diretrizes que o POT definiu são que existe o princípio constitucional da prescritibilidade, o prazo, tanto da prescrição da pretensão punitiva relacionada à multa e ressarcitória relacionada ao débito, é de 5 anos. Então, esse prazo da prescrição direta é um prazo de 5 anos. Aí vem a crítica depois. Quando é que começa esse prazo? Para o Supremo, é do ato. A partir do momento que houve esse ato que causou um prejuízo e vai ser imputado um débito, ou houve esse descumprimento da legislação que vai ser aplicada uma multa, a partir daí que surge, que começa esse prazo prescricional. Mas há uma discussão muito grande. A própria resolução do TCU, que o próprio Tribunal de Contas utiliza como base, tem diversos marcos interruptivos e suspensivos que causam também um pouco de estranheza e dificulta a aplicação da prescrição no caso concreto. Por isso, até reforça mais essa atuação, essa atuação da advocacia pública na defesa dos gestores aplicando a prescrição. E só quero destacar agora, para a gente finalizar e entrar já na parte final, é que a prescrição intercorrente, que foi também prevista na resolução do TCU, ela tem um prazo diferenciado da prescrição direta. A prescrição geral é de 5 anos, enquanto a prescrição intercorrente, que é aquela que ocorre dentro dos autos, pela própria omissão do tribunal, é de 3 anos. E só quem averigua isso daí? Quem vai realmente olhar um processo inteiro no âmbito do tribunal e achar uma prescrição intercorrente é o próprio advogado. Talvez a auditoria se sinta até melindrada para dizer que houve uma prescrição intercorrente, que o tribunal foi omisso nessa aplicação da imputação e, por isso, pela essa passagem do tempo, não se pode aplicar mais a punição. A prescrição vem para isso, vem para definir que passou-se um tempo demasiado e o Tribunal de Contas já não pode mais cobrar daquele gestor por já ter ultrapassado esse período, seja o prazo de 5 anos, que é a prescrição direta, seja a prescrição que ocorreu dentro dos autos. E, para finalizar, eu ia trazer até uma discussão sobre esse artigo 13, mas eu vou direto para um caso prático que a gente fez, uma defesa muito bem feita porque deu certo. Em relação à prescrição, a gente alegou tanto a prescrição direta como a prescrição intercorrente e, ao final, no voto do conselheiro Idadir Pietrowski, ele entendeu que houve, tanto de um lado quanto de outro, houve a prescrição direta e houve a prescrição intercorrente e não se poderia aplicar nenhum tipo de sanção a esse gestor. Então, só para mostrar um pouco da nossa atuação, aqui esses esclarecimentos é como se chama a peça de defesa do gestor. A atuação da Procuradoria vem respaldada naquela Lei Municipal 7433. A gente faz um relatório, traz a posição também da área técnica e, dentro dessa defesa, pela prejudicial de mérito, e isso é até uma recomendação feita pela própria Tricom, que quando se faça a prescrição, se faça por meio de uma prejudicial de mérito e alegue para que seja melhor delimitada pelo próprio conselheiro quando for julgar no âmbito do Tribunal de Contas. Então, a prescrição geral e intercorrente foi demonstrada nessa peça de defesa. A gente conseguiu, realmente, utilizando a própria resolução do TCU, falar do prazo de 5 anos, falamos depois, posteriormente, delimitamos que haveria também uma prescrição intercorrente, então falamos da prescrição geral e da prescrição intercorrente nesse caso, e o mérito foi deixado de lado, porque a gente conseguiu, no julgamento,
e aqui eu vou destacar só uma parte do voto, vou pedir até licença para ler esse trecho, em que o conselheiro Idadir Pietroski ele salienta que, diante do exposto, fica evidente que a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória está plenamente caracterizada, não havendo, portanto, respaldo jurídico para o prosseguimento de medidas punitivas ou ressarcitórias por parte dessa Corte de Contas. De outro lado, o sobrestamento do feito verificado entre outubro de 2011 e março de 2020 decorreu da necessidade de se aguardar o deslinde da tramitação do projeto de lei complementar número 579 de 2010, que tratava de isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, de competência dos municípios, matéria com possível repercussão sobre o presente processo. Nesse contexto, tal situação também não pode consubstanciar eventual interrupção ou suspensão do prazo prescricional, haja vista se tratar de paralisação do feito provocada pelo próprio TCE. Então, de um lado ou de outro, se aplicou a prescrição, e aqui é a decisão da segunda Câmara. Essa decisão reconheceu a incidência da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória e arquivou o processo sem nenhum tipo de penalidade, sem nenhum tipo de sanção pecuniária para o gestor, seja por meio de débito ou de multa. Então, realmente vale a pena atuar na defesa do gestor, seja do prefeito, seja do secretário, seja posteriormente no futuro, talvez, de um servidor público. Vislumbramos aquilo que pode ser realmente um equívoco da auditoria e onde podemos realmente atuar com maior segurança jurídica para o gestor público. E quando ele vê que o seu processo em que tinha uma penalidade, uma sanção pecuniária bilionária, uma imputação de débito que realmente ele não ia ter como arcar porque ele não teria aquele dinheiro, e vê que a PGM fez um trabalho muito bem feito, ele tem a tranquilidade de poder exercer realmente a sua função da melhor maneira possível. Então, por isso que eu trouxe esse caso prático, para realmente a gente perceba que a atuação do advogado público, a atuação da procuradoria, realmente impacta no próprio andamento da gestão pública. Uma defesa bem feita, realmente, do gestor, ele vai querer realmente ser mais atuante, ele vai querer priorizar o interesse público, ele vê que ele está tendo um respaldo do próprio órgão de controle externo por meio da atuação da Procuradoria do município. Então, com isso, eu encerro. Eu quero que, assim, o meu entendimento que eu quis hoje passar para vocês é que vocês conseguissem distinguir principalmente as responsabilidades patrimoniais, saber qual órgão competente para a cobrança de débito e das multas, saber principalmente a importância da PGM na atuação perante o Tribunal de Contas do Estado, e a prescrição é uma matéria de defesa de suma importância, seja a prescrição geral ou intercorrente. E com isso eu finalizo essa aula e estou aberto a algum tipo de pergunta, se houver tempo ainda. Rafael, gostaria de agradecer. A tua exposição foi muito clara, ela trouxe algo que não é tão usual às vezes, é aliar uma exposição dogmática com uma experiência pragmática. Então, trouxe aí consolidou o teu conhecimento ao final, trazendo um caso concreto. Acho que isso é muito importante, justamente para aliar esse conhecimento teórico que tu concretizou, né? Temos aqui o elogio da Cleide, do Nilo, né? Dando os parabéns por toda a tua atuação enquanto colega na PRIC. E eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de formalizar. Deixa eu só localizar ela aqui. Bom, a seguinte questão foi postada aqui. Gostaria de saber se os conselhos profissionais, como a OAB, estão sujeitos aos pareceres pelo Tribunal de Contas acerca de suas contas. Ou seja, a pergunta é se deveriam prestar contas, especialmente no caso, o Conselho da OAB seria o Tribunal de Contas da União, né? Então, esse seria o questionamento
feito aqui no chat. Foi da Kátia. Realmente, o conselho da OAB ele já teve a sua natureza jurídica definida pelo Supremo como uma autarquia sui generis, e, e por não fazer parte da estrutura do Estado, realmente não tem como se julgar nesse quesito. A princípio, não dá para fazer o julgamento do Conselho da OAB pelo Tribunal de Contas, porque se ele participar, se tiver algum tipo de convênio com o órgão público, aí sim poderia ser fiscalizado o Conselho a partir do momento que ele é, arrecade, guarde algum tipo de valor, algum patrimônio público realmente esteja sobre a sua tutela. Aí poderia se pensar em ter algum tipo de responsabilização do próprio conselho. Mas, a princípio, em abstrato, ele não faz parte da administração pública pela sua própria natureza jurídica de autarquia sui generis. Então, a princípio, não é um órgão que é fiscalizado corriqueiramente e ordinariamente pelos tribunais de contas. Bom, então eu acredito que o Dr. Rafael conseguiu esclarecer o questionamento da Kátia. Tem tem uns comentários aqui, né, dando os parabéns pela excelente apresentação da Cristiane Neri, da Pamela, do Luiz. E, Rafael, muito legal também que tu contextualizou com o entendimento recente jurisprudencial da STF, que são temas que ainda estão em pauta e também deixou em aberto para questionamentos, né, para reflexões. E eu também ainda deixo, para finalizar aqui, eu deixo em aberto, se alguém ainda quiser fazer algum questionamento. A Kátia, ela também é interessada nos conselhos de classe, agora ela quer saber a respeito do CREAS, né? Kátia, tu não está fazendo isso em relação a uma consulta, hein? Não, o Rafael não vai ficar pedindo consulta, hein? Tem que ser, tem que ser uma análise mais, assim, mais acadêmica. E eu acho que também, para os residentes, é muito importante a forma com que tu fez a apresentação, Rafael, porque isso traz também a experiência prática da PGM, né? Então, isso é muito legal, porque como os residentes, eles são distribuídos em vários setores, então é legal tu estar compartilhando essa tua experiência que tu vivenciou ali, né, nessa área do controle externo e a defesa que é realizado em face dos ex-gestores. Bom, Talvez pelo próprio nervosismo, Paulo, eu não consegui expor da forma mais clara possível, mas então ficou eu, muito bom, ficou muito bom, eu ficou trouxe, ótimo, eu Rafael. trouxe minha experiência ao longo desses quase 6 anos e quis focar muito na atuação da PGM. Eu sei que os julgados, é, eu sou muito ansioso, às vezes eu antecipava até um slide, mas eu entendia que realmente a própria atuação da PGM, que sempre teve à frente do seu tempo, ela instou muito o Tribunal de Contas, a gente conseguiu modificar entendimentos que não eram aplicados, realmente a Corte de Contas Gaúcha não aplicava a prescrição, e hoje se aplica em virtude, talvez, de tanto insistirmos, e não só a gente, mas a advocacia pública de fazer uma defesa bem feita do gestor e o impacto que isso traz na própria administração pública, deixando o gestor mais tranquilo e sabendo que a advocacia pública vai fazer a melhor defesa possível perante a Corte de Contas. E Rafael, até também, um ponto, é um tema que é muito importante para a gestão, teve uma quantidade bem significativa de participantes, e para te deixar feliz quanto à tua exposição, os participantes, eles continuaram durante toda a tua apresentação, então, na Obrigado. verdade, isso é só um atestado que foi uma ótima exposição. Então, pessoal, Obrigado. gostaria de encerrar agora, não sei se alguém tem algum outro questionamento, se quiser pode abrir o áudio, sinta-se à vontade, né, já tem 117 participantes, mas se não houver nem mais um questionamento, então eu vou encerrar a exposição aqui. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Né, só tem a contribuir aí com o nosso aprendizado. E o tema é muito, muito instigante. É um tema que tu poderia ficar a tarde inteira aí expondo, né? Mas muito obrigado mesmo, tá bom? Eu que Então tá, agradeço. Um pessoal. abraço. Desejo uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.